começando mais um debate em Catarina Taurizano pela nossa TV Estilo. Agradecendo desde já toda a audiência e todo o carinho de todos vocês. Não percam, toda quinta-feira, às 15 horas, pela nossa TV Estilo. E começando hoje, pela o nosso podcast, o nosso tema hoje abrange um pouquinho a conciliação e a mediação. São meios alternativos de solução e de conflitos. Aqui todo mundo já sabe que eu falei um pouquinho já da conciliação, da mediação. E hoje esse tema, eu tenho uma convidada especial que eu tive um prazer enorme de trabalhar com ela pelo Tribunal de Justiça. Hoje ela é uma advogada atuante e eu tenho um imenso prazer de receber ela para falar sobre esse tema, meios alternativos de solução de conflitos. Eu tenho a honra e o prazer de receber a doutora Mariana Lesnock. Estou certa, doutora? Certíssima. Que prazer enorme receber você, doutora. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço você. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E, doutora, explica para nós, todo mundo já sabe um pouquinho da conciliação e da mediação, porque aqui no meu podcast já falei um pouquinho. Explica para nós, para a gente entender um pouco melhor sobre como surgiram os meios alternativos da solução de conflitos. Bom, então, os meios alternativos, hoje em dia a doutrina começou a usar uma nova terminologia, né? Os meios alternativos, hoje em dia, a palavra alternativa ela é vista como um termo pejorativo. Então, parte da doutrina tem utilizado o termo meios extrajudiciais de solução de conflitos. Então, para iniciar como surgiram esses meios, a gente tem que entender a questão do próprio conflito. A partir da construção da sociedade em si e dessa relação interpessoal entre as pessoas, os conflitos foram surgindo. E lá nos primórdios da civilização, obviamente que a gente não tinha uma solução para esses problemas. Não haviam regras, né? A sociedade realmente agia e atuava como bem entendia. Então, posteriormente a isso, a gente lida com um Estado que começa a cuidar desses conflitos sem se preocupar com os interesses das partes. E aí, com a evolução da sociedade, né, caminhando um pouco mais para frente, a gente tem já o Estado que vai realmente se preocupar com o interesse de cada um, tentando buscar aquilo que é melhor para as pessoas. Entretanto, com o avanço da civilização e o crescimento de número de pessoas, a gente também acaba tendo um aumento no número de conflitos. E é justamente por isso que a sociedade, em geral, ela vai começar a pressionar o Estado para que ele resolva de forma mais célere esses problemas que elas têm. E aí, Porque, doutora, os conflitos eles foram crescendo devido aos problemas que as pessoas foram tendo. É um processo, é um problema dentro de casa, um problema fora. Então, esses conflitos, eles foram crescendo e a sociedade foi também, no momento, tomando vou falar assim, uma dependência. E depois foi tomando a forma de tentar agir pela solução dos conflitos. Isso, exatamente. Aí, justamente por conta dessa cobrança da sociedade para com o Estado, né, para que ele solucionasse esses problemas de maneira mais célere, a gente tem o papel do legislador que vai surgir, certo, buscando o meio mais sólido e justamente mais célere para solucionar esses problemas. E aí aparecem os meios extrajudiciais de solução de conflitos, que solucionam de uma forma muito mais rápida e mais fácil, né? E, doutora, explica para nós também, e quais são esses meios alternativos de extrajudiciais? O que é extrajudiciais? Então, essa terminologia ela vai abranger não só o termo extrajudicial, que seria o quê? Uma busca fora da justiça, né? Fora do poder judiciário. Então, extrajudicial é fora do processo.
mas também como dentro do processo, porque esses meios, eles também são encontrados dentro da justiça comum que a gente trabalha, dentro desses processos judiciais que a gente aborda. Os principais, a gente tem uma gama enorme, hoje em dia, cada dia que passa, vão surgindo novos meios, né, para tentar solucionar, mas os principais são a negociação, a arbitragem, a conciliação e a mediação. E, doutor, explica para nós o que é essa negociação? Porque tem, como é que eu vou tentar me esclarecer? Porque tem a conciliação e a mediação. Como é que surge nesse meio de conflito, o extrajudicial, esse meio de negociação? Como que é? Como que surge essa negociação? Então, a doutrina, né, e as pessoas que geralmente trabalham nessa área, elas falam que a negociação deveria ser a técnica principal, né, a que deveria ser utilizada primeiramente, porque ela nem vai abordar questões, por exemplo, ela não vai precisar de um terceiro dentro dessa discussão para lidar com esse problema, para tentar achar uma solução. Então, a negociação é basicamente feita entre as partes conflitantes. A partir do momento que elas entendem que elas têm um conflito e que elas precisam resolver esse problema, essas duas partes elas vão se encontrar para ter uma discussão e acabar pesando quais são os benefícios, quais são os malefícios dessa situação, quais são as possíveis soluções que elas podem tomar para acabar com esse conflito. Entretanto, a questão da negociação é imprescindível que essas pessoas tenham uma relação de confiança, justamente porque se essa relação ela estiver baseada em falta de confiança, em um conflito muito abrangente, essas pessoas não vão conseguir confiar uma na outra, né? Não vão conseguir encontrar uma solução. Então, literalmente, a gente precisa disso. Confiança, relação de confiança e, principalmente, boa-fé também. E, doutora, eu vou dar uma sugestão, tá? Eu tenho um processo. Eu posso entrar numa negociação? Então, a negociação ela é um passo antes do processo, né? Uhum. Assim como muitos desses meios que a gente vai discutir hoje, a gente pode tanto utilizá-los dentro do processo judicial, quanto fora do processo judicial. A negociação é o primeiro passo. É como se, por exemplo, a gente tivesse uma discussão aqui, vamos citar um exemplo. Você me ofereceu um serviço, e eu não gostei desse serviço, então a gente entrou em um conflito. Certo. Então, antes de a gente entrar com o processo judicial, porque a gente não sabe lidar com a situação, a gente não conseguiu atingir uma solução, a gente vai sentar, né, se baseando nessa relação de confiança que a gente tem, a gente senta, conversa, vai analisar todos esses pontos para tentar chegar num acordo, para tentar chegar numa solução. Então, a negociação, ela vem antes do processo judicial, bem antes, na realidade. Olha, pessoal, vocês aí que têm um conflito com alguém, antes de entrar com qualquer processo judicial, olha, a doutora Mariana está explicando que antes de qualquer processo, qualquer conflito, tentar uma negociação entre as partes. Olha, a doutora Mariana está falando aí que o melhor passo, né, doutora? O melhor passo é uma negociação. Então, se você tem algum processo, algum interesse de abrir alguma ação contra alguém, entra numa negociação. Chama a pessoa para conversar. Vamos tentar uma negociação que a doutora Mariana está explicando qual é a melhor fase da negociação. E, doutora, em questão da negociação, ela abrange o quê? A negociação, a mediação? Aí a negociação é um dos meios, né? Aí a gente já pode começar a entrar nos outros meios, que a gente tem mais 3, além da negociação para a gente discutir. A gente pode começar a falar, por exemplo, da arbitragem, né? A arbitragem, ela surgiu lá a partir de uma lei promulgada nos anos 90, né, precisamente em 1996, como mais um meio de solucionar esses conflitos que as pessoas tinham. Entretanto, a partir do momento que uma pessoa opta pela arbitragem, ela abre mão da solução desse conflito dentro da justiça. Olha, pessoal, olha, galera, meus amigos, você que está aí me vendo,
Olha a explicação que a doutora Mariana está passando. Você pode entrar no meio de arbitragem. Mas vamos lá, doutora. Continua que eu estou muito interessada de saber como que é esse meio. Eu fui, tive um conflito lá com alguém, fui tentar uma negociação, não consegui. Qual é outro meio de arbitragem? A arbitragem, geralmente, ela é feita a partir de um contrato, né? A gente tem dois meios. O primeiro é uma cláusula compromissória, que é quando a gente vai fazer um negócio, a gente elabora o contrato desse negócio e dentro desse próprio contrato a gente coloca uma cláusula informando que em caso de algum conflito a gente vai se utilizar da arbitragem para solucioná-lo. E também a gente tem um outro meio que é o compromisso arbitral, que é justamente um contrato que a gente vai até uma câmara de arbitragem procurar justamente esse serviço. Então, chegando lá nessa câmara de arbitragem, as partes vão assinar um contrato, justamente optando pela arbitragem para solucionar esse problema. Olha, pessoal, vou dar uma explicação um pouquinho também. A câmara de arbitragem não é o fórum. Fórum é um órgão. A câmara de arbitragem é outra. A doutora Mariana está explicando uma maneira melhor. Se você tiver algum conflito, querendo abrir uma ação, né, doutora? Você pode ir numa câmara de arbitragem, que vai ter o compromisso arbitral. Tô certa, doutora? O compromisso arbitral é feito dentro do próprio contrato de negócio entre as pessoas. Então, a partir do momento que esse contrato ele é formulado, as partes já estipulam dentro dessas cláusulas que optam pela arbitragem como um meio de solucionar qualquer conflito que venha acontecer. Ou se não haver essa previsão contratual, se esse conflito surgir, as partes podem procurar essa câmara arbitral e lá assinarem um contrato, né, que é fornecido pela essa câmara, para que a arbitragem seja feita a fim de solucionar esse problema. E a câmara de arbitragem, doutora, ela abre um processo normal, né? Como se fosse dentro do fórum. Não é o fórum, mas abre um processo, eu vou chamar de processo, é um processo judicial, né? Só que é pela câmara de arbitragem, que ele é menos tempo, né? Exatamente. A arbitragem, ela funciona da seguinte maneira. As partes, elas vão eleger uma pessoa, né? Um terceiro que é neutro e imparcial, que é o chamado árbitro, né? E esse terceiro, ele é escolhido a partir do quê? A partir das características e das aptidões que ele tem. Então, na arbitragem, essas pessoas elas podem optar de acordo com a área daquele conflito que elas têm. Por exemplo, se o meu problema está relacionado a uma questão de administração da empresa, eu posso procurar, por exemplo, um árbitro que tenha uma especialização nessa área. Ou, por exemplo, uma questão judicial realmente, eu posso procurar um árbitro que seja advogado. Lá dentro da Câmara de Arbitragem tem essas pessoas, esses árbitros geralmente têm especializações e aí eles vão saber lidar com isso. Então, a arbitragem ela vai ter essa escolha, né? As partes conflitantes vão optar, vão eleger esse árbitro. E como é que ele atua? Esse árbitro ele vai atuar da seguinte maneira, ou fazendo com que essas partes entrem em um consenso, né? Ele vai fazer com que a conversa, né? Esse diálogo retorne entre essas pessoas para que elas encontrem uma solução, ou em caso negativo, ele mesmo vai solucionar esse problema proferindo uma decisão, que é o que a gente chama de uma sentença arbitral. Olha, pessoal, que interessante. Câmara de arbitragem. Eu ainda brinco com alguns colegas meus, doutora, até com a doutora eu brinco, que eu falo que é o mini fórum. E o pessoal fica bravo comigo, mas eu falo assim que é um mini fórum, mas assim, a Câmara de arbitragem é um meio de solução de conflitos. Você que não quer abrir uma ação judicial dentro de um fórum, que demora muito, porque dentro de um fórum ele tem muita demanda. E a Câmara da Arbitragem é mais
é mais curta, vamos dizer assim. Se não, assim, você abre a ação, ele tem até 6 meses para dar uma sentença. Então, é um processo, assim, um pouco rápido, claro, com as mesmas tradições que eu falo, a mesma linha de um processo. Então, ele vai passar pelo um árbitro, tudo, né? E vai ter uma sentença. Então, a Câmara de Arbitragem, eu acho que ele é um meio, doutora. A Câmara de Arbitragem, eu entendo que é um meio de solução de conflitos mais rápido, porque ele tem até 6 meses para dar a sentença. E, doutora, qual é a importância de tudo isso? Assim, a questão da arbitragem, ela geralmente ela é direcionada a pessoas que têm, geralmente, uma condição monetária maior, né? Porque ela gera custos, né? Justamente até por conta desse serviço mais célere, que é, em regra, de 6 meses a resolução, essas pessoas já vão arcar com um custo maior, né? Porque, como a doutora disse, na justiça, né, no Poder Judiciário, obviamente, por conta da demanda, é óbvio que a gente não tem uma resolução tão rápida. E aí a gente lembra que essa sentença, ela vai ter força de título executivo judicial, né? Então, mesmo que esse problema não seja solucionado por conta dessa sentença com força de título executivo judicial, ele pode ser executado posteriormente, em caso de descumprimento, no Poder Judiciário. Então, olha só que interessante. Você que aí passa por uma Câmara de Arbitragem e teve uma sentença, ela vale como título executivo. O que é esse título executivo? Ela vale como um juiz togado que foi lá e deu essa sentença. É muito interessante a Câmara de Arbitragem. Nossa, doutora, mas me fala mais um pouquinho dessa sentença. Como que a pessoa teve uma sentença, vou sugerir aqui, vai. Uma cobrança, eu tive a sentença, eu ganhei. E como é que eu faço para cobrar? Uma ação de cobrança, aí eu tive a sentença que eu ganhei, que eu tenho que receber X valor. Como é que eu posso tomar esses procedimentos para fazer essa cobrança? Então, a arbitragem, né, ela como eu disse anteriormente, ela vai se basear nessa questão de confiança entre as partes, também assim como a negociação, né? Então, o intuito dela, justamente por conta da sentença do árbitro, é que o problema seja solucionado. Então, saindo essa sentença, sendo prolatada essa sentença, essas partes elas vão já buscar essa solução. Então, em primeiro momento, a pessoa pega essa sentença, né, e já sai de lá da Câmara de Arbitragem imaginando que ela vai ser solucionada, justamente porque ambas as partes decidiram ter acesso a essa Câmara de Arbitragem para solucionar esse problema. Então, o que passa pela cabeça em primeiro momento é que, com a sentença, o problema já vai ser solucionado. Mas caso haja, simplesmente, a gente sabe como que essas questões de conflito, caso haja um descumprimento, essa pessoa pode pegar essa sentença, né, que tem força de título executivo judicial, novamente vamos Que maravilha, que maravilha. E entra com uma ação no Poder Judiciário para executar, né, buscando a execução desse título executivo, né, que seria o cumprimento dessa sentença. Então, para mim entrar, doutora, esclarecendo, para mim entrar com essa cobrança, com a sentença, eu tenho que entrar no Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o fórum, tô certa, doutora? Isso. Aí eu entro pedindo a ação de cobrança. Pedindo a execução da sentença. Isso, desculpa aí, olha, estou errando, mas ao mesmo tempo eu estou aprendendo. Aí eu entro no fórum para executar essa cobrança. E quais são os procedimentos? Um processo comum de execução. Do mesmo modo que aconteceria se você tivesse já iniciado essa discussão dentro do Poder Judiciário e executado uma sentença que um juiz, por exemplo, tivesse dado, ela vai fazer, né? Você vai impedir a execução, as partes vão ser intimadas, né? Vão ser citadas para se manifestar. E esse juiz vai pedir que essa parte, né, a parte contrária, a parte que foi vencida dentro dessa sentença, cumpra essa obrigação, né?
E, doutora, eu posso, se eu tive uma sentença na Câmara de Arbitragem, eu posso, na própria Câmara de Arbitragem, pedir a execução ou não? Não. Ou eu tenho que ir para o fórum? Tem que ir para o fórum. Ah, porque ainda a Câmara de Arbitragem não tem essa força para entrar nessa linha de cobrança. Não. A finalidade deles mesmo é solucionar da maneira mais rápida, né? A busca é justamente essa. Então, eles dão a sentença, o árbitro dá a sentença, a sentença, profere essa decisão, e o intuito realmente é que as partes, já por terem buscado a arbitragem para solucionar o problema de uma maneira mais rápida, já cumpram essa obrigação. Então, ali encerra com a sentença, encerra o trabalho da Câmara de Arbitragem. Então, olha, pessoal, olha que interessante, né? Então, se você tem um conflito aí, para agir um pouquinho mais rápido, você pode entrar pela Câmara de Arbitragem, que é o que a doutora Mariana está explicando. É uma solução de conflitos. Então, você pode entrar com uma ação, ela é mais rápida, né? Voltando ao assunto, um mini fórum que eu falo, né? Mas, assim, é um meio de o seu processo ir mais rápido. Então, até 6 meses, ele pode te dar uma sentença. E depois, se você estiver dependendo, né, se for uma cobrança, uma execução, aí você passa a abrir no fórum. Por quê? A Câmara de Arbitragem é um meio de solução de conflitos. É aquele momento, você está com aquele conflito e a Câmara de Arbitragem, ela está lá para solucionar esse conflito seu. Olha, é muito interessante, né, doutora? Essa Câmara de Arbitragem, né? Nós, né, alguns sabem, outros não, que eu também sou conciliadora, né, e mediadora pelo Tribunal de Justiça, né? A doutora, já trabalhamos junto, nós estamos vendo várias ações, né? Porque, às vezes, daqui vai para a Câmara de Arbitragem, da Câmara de Arbitragem vem para o fórum e assim por diante, né? Mas, doutora, explica mais um pouquinho para a gente quais são as mais alternativas sobre tudo isso, sobre a negociação, sobre os conflitos, tudo em geral. Agora a gente já começa a poder discutir um pouquinho sobre os principais, que são os mais conhecidos, que é a conciliação e a mediação, né? Como a gente já trabalhou lá no Tribunal de Justiça, né? São os mais conhecidos porque geralmente eles estão são os mais vividos no dia a dia das pessoas, né? Com certeza. Justamente assim. E a conciliação e a mediação, elas podem ser feitas tanto extrajudicialmente como judicialmente, né? Então, iniciando para falar um pouquinho sobre a conciliação, primeiramente, né? A conciliação é um meio alternativo, né, de solução extrajudicial hoje em dia, onde vai ser utilizada a figura de um terceiro, que também é neutro, assim como na arbitragem, para um principal intuito, que é qual? Fazer com que as partes retornem a conversar, né? O intuito é realmente trazer um novo diálogo, né? Fazer com que essas pessoas dialoguem para buscar uma solução. E aí, a finalidade, o objetivo dessa conciliação é fazer uma construção de um acordo, né, entre essas pessoas. Então, a finalidade do conciliador, que é uma pessoa como a doutora aqui é uma pessoa que fez um curso específico, né, teve que fazer um curso específico para poder trabalhar como conciliador, assim como mediador, né? Ela vai trabalhar, então, a partir daquele momento que as pessoas chegam, que as partes chegam com aquele conflito, ela vai analisar a situação, mas não entrando no mérito, obviamente, né? Certo, não se bem pode por aí. entrar no mérito. E aí, a partir desse conflito, ela vai fazer com que as partes comecem a discutir, comecem a dialogar entre si para chegar nesse acordo. Só que o conciliador, ele pode sugerir um acordo, né? Ao contrário do mediador, que a gente vai falar posteriormente. Aqui eu estou rindo, mas é que a doutora sabe. Quando a gente está numa conciliação que a doutora faz parte, tudo, trabalhamos juntas, né? E quando a gente está numa conciliação, não é um mar de rosas, né? Exatamente. Que o pessoal fala, e lá e tal. Não é um mar de rosas. Tem conflitos. E você, como mediadora ou conciliadora, você tem que ter
tentar ter a calma para poder as pessoas e dar uma proposta que ali, naquele conflito, você pode ter um acordo da melhor maneira, sem poder atingir ninguém, né, doutora? Exatamente. Tem que ter saber amenizar também, né? Porque a gente sabe que na prática sai muita discussão, né? A finalidade é solucionar o problema, mas infelizmente tem pessoas que chegam lá e querem discutir, fazer um novo problema, né? E aí, o que acontece? Com isso, né, o trabalho do conciliador vai fazer com que essas partes, né, saibam identificar esses problemas e a partir dessa discussão, desse diálogo, elas cheguem a um acordo. E aí, nesse acordo, né, que pode ser sugerido, né, na prática, o conciliador ele vai trabalhando, né, ali o que está acontecendo e vai sugerir, tipo, a gente tem esse problema aqui, o que o senhor, por exemplo, o que a senhora pode fazer para colocar fim a essa situação? O senhor pode pagar tanto, em tantas parcelas, né? Realmente trabalhar com sugestões. E aí, aceitando essa sugestão, lavra-se o acordo, né? Olha aí. Lavra-se o acordo. E aí a gente tem duas espécies de conciliação, que é a conciliação judicial e a conciliação extrajudicial. A judicial vai ser feito no curso de um processo judicial, lá no tribunal, né? Nos fóruns. E com a lavratura desse acordo, ela vai ser levada até um juiz para que ele homologue ou não, né? Lembrando que o juiz, né, pode não homologar se ele entender que não é um acordo muito benéfico, né? Já a conciliação extrajudicial, ela é feita fora do poder judiciário, né? Onde as partes elas vão realmente fazer o acordo ali, né? Lavrar esse acordo de modo escrito e elas vão assinar esse acordo juntamente com testemunhas, né? Justamente para findar esse conflito, né? Olha, gente, é muita informação e uma informação melhor do que a outra. Aí você, que está aí com algum conflito, você pode entrar em contato com a gente, em contato com a doutora. A doutora vai deixar o telefone dela, endereço, tudo para vocês. Se vocês quiserem alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato. E, doutora, eu agradeço, assim, o convite. Agradeço por a doutora estar aqui explicando e falando sobre meios alternativos de soluções de conflito. Doutora, muito obrigada. Eu agradeço de coração. Assim, a doutora sabe que eu tenho uma honra de receber, porque trabalhamos juntas no fórum, no Tribunal de Justiça. Conheci a doutora estudando, se formou e hoje é uma advogada. E eu fico muito feliz que é uma advogada e atuante na área. Doutora, por favor, deixa seu telefone, endereço, que as pessoas possam entrar em contato com a doutora. Eu agradeço muito o convite, né? Realmente a gente sabe, e principalmente como advogadas, né? A gente sabe que está no nosso próprio... no nosso próprio ordenamento, ali nas nossas regras, no nosso código de ética, esse estímulo à utilização de meios alternativos, né? Justamente porque a gente sabe como é o dia a dia do Poder Judiciário, né? Com tantas causas. E aí, para entrar em contato comigo, eu posso citar o meu perfil na rede social, lá no Instagram, que é o @dvmarianalesnock, né? Lá tem todas as informações, né, as minhas especializações, o meu telefone, tem até o canalzinho lá para entrar em contato comigo no WhatsApp. E aí lá também tem algumas postagens que eu faço sobre alguns temas. Olha, que maravilha! E olha, agradecendo vocês aí por vocês estarem aqui comigo mais uma vez. Obrigada pelo carinho de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. E olha... semana que vem tem mais, hein? Tchau!